Olha, atenção quem tem dívidas com a União, quanto a IPTU, INSS e outros impostos, atenção, hein? Porque a Procuradoria-Geral da Fazenda abriu edital para renegociação dessas dívidas. Eu chamo de volta aqui o repórter Alan Garcia, que nos trará mais detalhes de como é que essa negociação, ou melhor, renegociação de dívidas pode ser feita. Um assunto que a gente tem que sempre lembrar, né? Estimular o povo a quitar essas dívidas, né, Alan? É sim, Beatriz, porque estamos falando de toda a população brasileira. Ou seja, pode ser uma pessoa física, pode ser jurídica, pode ser um MEI que está aí com débito, com a Receita. Então, todo mundo que tem uma dívida federal, vou logo colocar assim, uma dívida com a Receita Federal, seja pelo MEI, seja ali no imposto de renda, precisa ficar atento. Tem até sexta-feira, dia 30, para dizer ao governo que quer pagar essa dívida e já tem que dar uma entrada. Então vamos prestar atenção em todas as regras para fazer essa negociação ou a renegociação com a advogada tributarista que a gente convidou aqui, a Andressa Targino. Andressa, estou falando aqui que são débitos federais. Os débitos estaduais, municipais, portanto, Alagoas e Maceió, entram ou não? Boa noite para você. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os espectadores. Não entram. É a transação tributária federal, que é essa que finda agora, dia 30 de agosto, o prazo para adesão, é só para tributos federais, como você bem pontuou. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ou MEI, né, que também é uma pessoa jurídica, que tiver com débito tributário federal, ou de FGTS e INSS, mas nessa transação especificamente a gente está falando só de tributos, e queira negociar, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que são os advogados da União, vamos dizer assim, eles têm essa possibilidade de negociar esses débitos. Em alguns casos, inclusive de dar desconto de multa e juros de até 100%. Então, você vai pagar só o principal ali, dependendo de alguns critérios, e poder parcelar isso. A gente está falando, para as pessoas jurídicas, de débitos de até 45 milhões, que pode parecer muito, mas na prática, às vezes não é, né? A gente tem volumes altos de empresas negociando esses valores. Então, débitos de até 45 milhões e, no caso das pessoas físicas, dos MEIs, débitos de até 60 salários mínimos. Então, a gente tem aí uns programas de pagamento com entrada, precisa haver uma entrada. Essa entrada ela pode ser parcelada em até 12 vezes, é o que a gente chama de pedágio. É uma garantia de que você vai efetivamente, que você quer efetivamente aderir a isso, e a entrada gira entre 5% e 6% do valor do débito. E o restante, dependendo da capacidade de pagamento desse contribuinte e do grau de recuperabilidade desse débito, que são alguns critérios que a Procuradoria determina, você pode parcelar em até 155 parcelas. Então, é uma oportunidade legal para quem quer ou precisa se manter em dia com o fisco federal. Como você bem pontuou, o prazo é até 30 de agosto e a adesão, ou seja, o pagamento ali da primeira parcela, seja de uma vez a entrada ou da primeira parcela dessa entrada parcelada, precisa ser paga até o dia 30. Quem determina o valor da entrada? A gente que escolhe ou é o governo? Não. Dentro do edital já vem a previsão. Como existem muitos tipos de débitos que podem ser parcelados, que podem ser transacionados, aí a gente precisaria entender qual é. É pessoa física? É pessoa jurídica? Essa pessoa física está em falência ou está em recuperação judicial? Desculpe, a pessoa jurídica. Ou a pessoa física é um débito de até 60 salários mínimos. Então, tudo isso a gente precisa analisar. Muito embora, e é importante falar isso, o prazo de adesão seja até o dia 30, quem tiver interesse de fazer essa negociação com a Procuradoria, eu sugiro que faça isso logo. Digo porque a gente que trabalha com isso já começou a perceber um grande volume de pessoas tentando fazer essa adesão e os sistemas, como sempre, começam a travar. A gente começa a não conseguir fazer as coisas de forma tão rápida. Então, se houver interesse, já procure seu contador ou seu advogado tributarista da sua confiança para analisar dentro do portal do Regularize, né, que é um portal aberto para todo mundo. Basta ter o Gov, aquela assinatura do gov.br, você faz o acesso para poder descobrir, fazer simulações de quanto ficaria as parcelas, de quanto seria a entrada. Perfeito. Muito obrigado, viu, pelas suas informações.
Beatriz, só para reforçar, acaba sexta-feira, dia 30, o prazo para sinalizar que quer fazer essa negociação e já nessa negociação tem que pagar a entrada. E quem determina são os advogados do governo federal. Então fique atento no portal Regularize, através do aplicativo, se você tiver, do eGov. Eu volto com você.